Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Além do Padrão. Meu nome é Gabriel Botrel e hoje, conforme prometido, vim trazer um conteúdo muito relevante para vocês sobre gestão de banca, tá bom? Eu quero ensinar não só como fazer, mas principalmente por que fazer. Eu tenho para mim que a maioria das pessoas quebram as bancas, já aconteceu comigo, principalmente não por não seguirem a gestão, mas principalmente por não entenderem por que seguir a gestão, né? E aí elas acabam de alguma forma menosprezando a importância daquilo e a consequência é que todo mundo já sabe, né? A gente vai perdendo dinheiro e cada vez mais na tentativa de recuperar, aquele dinheiro vai se esvaindo ali, escorrendo pelos dedos, tá bom? Então hoje eu quero falar muito sobre isso, explicar, né, diferentes formas da gente fazer essa gestão, explicar matematicamente por que algumas espécies de operação não funcionam, por que outras funcionam e como a gente realmente deve proceder. E aí você vai poder aplicar essa gestão na sua operação, no seu grupo de tips, né, ou nas suas análises. Não vou passar uma só forma de seguir de gestão, mas também para que você entenda o contexto e possa ali encontrar a forma que mais se adequa a você, tá bom? E não tem como eu falar de gestão de banca antes de eu ensinar aqui o mínimo de operação, explicar um pouco sobre martingale, né? Porque, obviamente, tem muita gente que está ainda começando aqui do zero e precisa entender realmente como funciona a operação para que eu possa explicar como funciona a gestão, tá bom? Então, no futebol virtual, eu particularmente trabalho em dois mercados principais, que é o de over goals e o de ambas marcam, tá? Se você não entende, não conhece futebol virtual, já tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar aqui uma figurinha aqui no final, tá? Para você ir no outro vídeo, mas se você quiser parar agora, pode clicar aqui no link do canal e ir lá no primeiro vídeo, que é tudo que você precisa saber sobre futebol virtual para você realmente começar. Se você já entende a operação, vamos direto aqui, que realmente a gente vai passar agora para o próximo nível, tá bom? Então já expliquei como funciona o mercado de ambas marcas, o mercado de over 2,5. E vamos aqui agora para a tela, ó. Estamos aqui na Copa do Mundo, está tendo um jogo aqui de Inglaterra e País de Gales. Vamos passar aqui para o próximo jogo. Vou trabalhar com suposição, tá? Uma hipótese para que a gente possa entender como funciona a operação, tá bom? Não fiz nenhuma análise aqui, só para deixar claro. Peguei o próximo jogo aqui só para a gente entender. Vamos colocar aqui que a gente vá no mercado de over goals. Então é aqui, né? Goals mais e menos. E a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse mercado aqui de over 2,5, que é o mercado que eu trabalho, no mercado de over e under goals, tá? Over 2,5. Então a gente vai vir aqui no primeiro jogo da nossa análise e a gente vai obviamente pegar aquela tip de um grupo de tips, né? Vai mandar ali uma sequência de jogos e eu vou explicar como funciona o martingale, ou a gente vai analisar. Então vamos colocar aqui que a gente vai fazer uma entrada nesse jogo aqui para over 2,5. Tá. Agora eu vou começar a trabalhar com questões matemáticas aqui para que a gente possa entender a operação e já começar a entender a gestão, tá bom? Então, nesse primeiro jogo, a gente vai colocar o valor da nossa aposta. Um pouco mais adiante no vídeo eu vou explicar como definir esse valor. Mas vamos colocar aqui que a gente tem uma banca de R$100, tá? A gente tem uma banca, opera com uma banca de R$100, é uma banca hipotética. E aí a gente vai operar aqui nesse primeiro jogo com 1% da nossa banca. Então vamos colocar aqui R$1. O teclado estava desligado. Vamos lá, R$1. Ok. Então a gente está apostando R$1. Se essa aposta for vencedora, se saírem mais de 2 gols nesse jogo, a gente vai ter um retorno de R$2,50. Abate R$1 da nossa aposta, a gente vai ter um lucro de R$1,50. Tudo bem? Ok. Agora imagina que nesse jogo aqui, na Copa 16, não saiam 3 gols, tá? O jogo acabe 0-0, ou só saia um gol, ou só saiam 2 gols. Não saiam mais de 2 gols. Então a gente não teve êxito na nossa aposta, tá? Então o que a gente vai fazer? É assim que a gente trabalha nesses dois mercados, tanto de ambas marcam quanto de over 2,5. A gente vai para o próximo jogo, tá? Então a gente vai fazer uma entrada no próximo jogo e a gente vai fazer o que a gente chama de martingale. O que é o martingale? É dobrar a sua aposta anterior. Então eu vou te explicar aqui, ó. A gente vai vir cá no over 2,5. A odd está um pouquinho mais baixa agora, antes estava 2,50, agora nesse jogo que está 2,20. E a gente vai colocar R$2. Nosso lucro vai ser de 4,40 nesse jogo. Bom, Gabriel, então quer dizer que antes o lucro era de 1,50.
Agora vai ser de 2,40, então se bater no segundo jogo, você tem um lucro maior? Não necessariamente, porque olha só o que aconteceu. A gente está ganhando 4,40, mas a gente tira os dois que a gente está apostando, então a gente tem um lucro de 2,40. Mas a gente já perdeu R$ 1 no primeiro jogo. Então, 2,40 menos R$ 1, nosso lucro é de 1,40, muito próximo do primeiro jogo, né? Que seria 1,50, porque a odd estava um pouco melhor. Então, a gente percebe que no martingale, independente de qual jogo bata, o nosso lucro é sempre parelho ali, porque as odds que a gente trabalha, elas giram em torno de 2. Vamos colocar aqui que nesse jogo aqui também não bata, tá? Vamos aqui, ó, realmente no 16 não bateria. Então, 19 também é o que a gente estava fazendo a simulação agora. Vamos imaginar que nele também não bata e a gente vai para o 22. Vamos lá, 22, odd 2,50 de novo. Aí agora a gente vai dobrar de novo a nossa última operação. Então a gente colocou R$ 1 no primeiro jogo, R$ 2 no segundo jogo, no terceiro jogo a gente vai colocar R$ 4. R$ 4. Olha só, se a gente tiver lucro, se a gente acertar nessa operação, a gente vai ter um lucro de R$ 10, tá? R$ 10 menos 4 que eu apostei nesse jogo dá R$ 6. R$ 6 menos 2 que eu apostei no outro jogo, R$ 4. R$ 4 menos R$ 1 que eu apostei no primeiro jogo, R$ 3 de lucro. Realmente aqui a gente teve um lucro maior, nesse caso, se batesse no terceiro jogo, porque a odd está 2,50, tá? Mas se a odd tivesse 2, por exemplo, a gente ganharia aqui 2 vezes 4, R$ 8. R$ 8 menos 4, sobram 4. Menos 2 do segundo jogo, sobram 2. Menos R$ 1 do primeiro jogo, sobraria R$ 1. Então, ou seja, vamos imaginar que os 3 jogos teriam odd 2. Se batesse no primeiro jogo, a gente teria lucro de R$ 1. Se batesse no segundo jogo, a gente teria lucro de R$ 1. Se batesse no terceiro jogo, a gente teria o lucro de R$ 1 também. Tá? É assim que funciona o martingale. Quando a gente trabalha com odds melhores, odds de mais de 2, obviamente o nosso ganho aumenta um pouco. Tá? Ele passa, né? Quando bate nos jogos mais adiante, ele passa um pouco daquele mínimo, né? Que se a gente estivesse trabalhando com a odd 2, seria ali elas por elas. E a recíproca também é verdadeira, né? Se a gente trabalha com odds menores que 2, quanto mais adiante a gente vai, menor o nosso lucro. Pode chegar um tempo até que a gente comece a ter prejuízo, tá bom? Então, isso era só para entender a operação, como funciona o martingale. Martingale a gente faz uma análise, pode ser para 2 jogos, pode ser para 3 jogos, pode ser para 4 jogos. Eu sei de pessoas que trabalham na internet até com 5 jogos, tá? E aí você faz isso. Você entra no primeiro jogo com a sua stake. Se não bater nele, você entra no segundo jogo com a stake dobrada. E aí que você dobra a segunda, que você dobra a terceira, que você dobra a quarta. E aí é aí que a gente começa a entender a nossa gestão, tá? Quantas stakes, quantas entradas eu devo fazer, quantos tiros, né? Quantos jogos sequenciais eu devo entrar. E é isso que eu quero que você entenda matematicamente, tá bom? Então vamos lá, vou começar a falar de gestão. Gabriel, gestão é um ponto importante do futebol virtual, da operação, do investimento esportivo. É algo que você sugere, é mais do que isso. É algo que sem ela é impossível ganhar dinheiro, tá? Impossível ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Ah, Gabriel, mas eu já entrei no jogo com R$ 1 e ganhei 100 num dia, ganhei R$ 100 num dia. Ótimo. Então você ganhou R$ 100. Mas eu não estou falando de ganhar R$ 100, eu estou falando de realmente algo que pode transformar a sua vida. Pode virar uma fonte de renda, pode virar um segundo salário, pode substituir o seu salário, pode possibilitar que você realmente faça coisas que você nunca imaginou. E isso só é possível a médio e longo prazo. E a médio e longo prazo é impossível você apostar R$ 1 e ganhar 100. Eu não vou nem falar todos os dias. Falar assim, cara, isso vai acontecer uma vez a cada 1000 vezes. Por quê? Existe uma regra, né, das casas de aposta no geral, que é a regra 90-90-90, que fala que 90% das pessoas vão perder 90% do capital nos 90 primeiros dias de operação. Por que isso funciona? Porque o mercado é feito para isso. O mercado é moldado dessa forma.
O mercado não é feito para você ganhar dinheiro, o mercado é feito para você dar dinheiro para o mercado. Não existe nada no mundo que permaneça ativo, permaneça aberto e dê prejuízo. Não existe. Se você pensa que um banco tem prejuízo, loucura. Se tiver prejuízo, vai fechar. Não existe uma empresa de telefonia, não existe uma indústria, não existe uma casa de aposta que permaneça aberto sem ser lucrativo, tá? Quando a coisa deixa de ser lucrativa, ela começa a realmente decair ali até que ela feche as portas. E a gente sabe que está longe de ser o caso das casas de aposta e principalmente da Bet365, que é a maior casa de aposta do mundo, tá? Então, qual é a única forma? Bom, já que o mercado é feito para você perder dinheiro, qual a única forma de você reverter esse quadro, de você ganhar dinheiro? É você entender que você ganha pouco e todos os dias. E a médio, longo prazo, esse pouco vai virar muito. Mas não é muito porque você vai ganhar muito num dia. Não, você vai ganhar pouco todos os dias. Mas como esse pouco é percentual, daqui a pouco o seu pouco já é muito. Então ele sempre vai ser pouco perto do todo que você tem. Comparado com tudo que você tem investido, ele sempre vai ser pouco. Mas vai chegar no momento que você vai ter tanto investido que aquele pouco para você já é muito, já é mais do que você precisa para comprar suas coisas, para pagar suas contas, para fazer uma viagem, para trocar de carro, de telefone, enfim. Conseguiram entender a lógica da coisa? Agora, se você ganha muito num dia, é certo que no dia seguinte você vai perder mais do que você ganhou, porque o mercado não é feito para permitir que você ganhe muito. Os ganhos extraordinários, você pode falar assim, Gabriel, mas eu vejo na internet pessoas que têm ganhos exorbitantes. Acontece mesmo de fato, mas eles não são constantes. É impossível que eles sejam constantes, tá? É impossível que eles sejam contínuos. Ah, mas eu vi pessoa ganhar muito dinheiro. Aí você tem que fazer também duas análises. Ela apostou muito, ela apostou pouco e ganhou muito, porque isso é o que eu estou falando que é raro. Agora, se ela apostou muito, é exatamente isso que eu estou falando. É porque a pessoa tem tanto dinheiro investido que ela faz uma aposta grande, mas dentro do todo dela é pequeno. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Se a pessoa tem 100 mil reais investido e ela aposta 1.000, é a mesma coisa de quem tem 100 reais apostar R$ 1. Entendeu? R$ 1.000 para mim é muito. Imagino que para você que está assistindo o vídeo também. Você fala assim, pô, apostar R$ 1.000 é muito. É, mas dentro de 100 mil não é. É a mesma coisa de apostar R$ 1 dentro de 100. Então é assim que funciona a gestão, tá? Vamos partir para a prática então? Bom, primeira coisa, a gestão, como eu já estou falando aqui, vocês devem ter percebido, ela trabalha com percentual, com porcentagem, tá bom? Tem gente que gosta de trabalhar com unidades, tem gente que gosta de trabalhar com porcentagem. Bom, qual é a gestão que eu indico, que eu sigo, e eu não vejo outras formas de outras gestões que sejam tão seguras, tão garantidas quanto a que eu sigo, que é de trabalhar com 1% como stake inicial, tá? Ou seja, se você trabalha com unidades, é como se você fosse dividir a sua banca em 100 unidades, ok? Então, daqui em diante, eu vou trabalhar com valor sempre de R$ 100 para que a gente possa realmente exemplificar. Ah, Gabriel, mas minha banca é de R$ 300. Ótimo, eu estou trabalhando de R$ 100. Então, quando eu falar um, no seu caso vão ser R$ 3. Ah, Gabriel, minha banca é de R$ 1.000. Ótimo, então quando eu estou falando um, na sua banca vão ser R$ 10. Tá bom? Sempre divida a sua banca por 100. Pega, ou então, né, que é óbvio, mais claro, 1% da sua banca. 1% da sua banca é sua stake inicial. Tá bom? Vamos começar agora a fazer algumas análises aqui para a gente entender como funciona, como isso pode ser benéfico, como isso pode ser prejudicial. Bom, vamos lá. Quando a gente trabalha com 1% da nossa banca, os dois mercados que a gente trabalha, tanto o de ambas marcam, quanto o de overgoose, eles têm odds que rondam ali o 2.0, certo? Então, olha só. Aqui, ó, no over 2,5, a gente tem aqui uma odd, por exemplo, nesse próximo jogo de 2,10. Já no ambas marcam 1.90, ou seja, por volta de 2.0, tá? O que é que significa? Significa que se eu apostar aqui R$1, que é 1% da minha banca aqui, hipotética, né? Eu vou ter lucro de 1,10, certo? Então significa que cada aposta vencedora que eu tenho, eu já mostrei para vocês como funciona no Gale, né, no Martingale, independente de qual jogo, né, da minha análise, se é no jogo 1, no jogo 2 ou no jogo 3, qual jogo bater, meu lucro vai ser de aproximadamente 1%, tá? E aí, você pode estar se perguntando assim, Gabriel, então,
já que cada análise assertiva, cada acerto me rende 1%, quantos por cento eu devo buscar ao dia? Quantas análises assertivas eu devo buscar ao dia? Bom, aí vou passar para o próximo ponto da nossa gestão, que é o seguinte: a gente precisa entender, e isso é uma questão de mentalidade mesmo, de crescimento dentro do mercado. Como eu disse, o mercado não é feito para você ganhar, o mercado é feito para você perder. A gente faz análise de tantos fatores, mas tantos fatores, a gente busca tantos elementos que confirmem nossa análise, e ainda assim o mercado trola a gente. O que é o mercado trollar a gente? É ele mostrar tudo para pagar um resultado X e não pagar aquele resultado. Se isso acontece, a gente precisa entender o seguinte: cada vez que a gente ganha, a gente driblou o mercado. A gente foi um vencedor, um campeão mesmo. A gente merece todo o mérito, porque o mercado é todo planejado para você perder. Então, cada vez que você acerta e você ganha, você tem que se considerar um vencedor. E quando você realmente aprende a analisar o mercado, né, os bons tipsters, os bons analistas, os bons grupos, os bons robôs, as pessoas que realmente ensinam fatores relevantes de análise, você tem todas as ferramentas para acertar. Eu estou falando assim, mas ainda assim a gente acerta muito mais do que a gente erra. Muito mais, né? Realmente é massacrante a quantidade de acertos em relação à quantidade de erros. Mas a gente precisa entender o seguinte: quando a gente bate a nossa meta, a partir dali, a gente está correndo o risco de perder a nossa meta e mais. E eu vou te explicar por que agora, matematicamente. E eu espero que você entenda realmente por que você não deve continuar no mercado depois de bater a sua meta. Porque é uma questão matemática, tá? Não é uma questão só de, você não pode ser ganancioso. Não, não é só sobre ganância. É sobre você perder o dinheiro que você ganhou. Então, por exemplo, eu trabalho com uma gestão de 2% de ganho ao dia, tá? Então, eu trabalho com 2% de ganho ao dia. Significa o quê? Que eu tenho que acertar 2 análises no meu dia. Então, fiz a primeira análise, acertei, tive lucro de 1%. Fiz a segunda análise, acertei, tive lucro de 1%. E aí eu fecho o meu mercado, não opero mais. E agora eu vou te explicar por quê, tá bom? Já entenderam que quando a gente ganha nesse mercado, a gente ganha 1%, tá? Agora eu vou mostrar para vocês quanto a gente perde, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer uma suposição aqui de trabalhar primeiro com 3 tiros, tá? 3 tiros é o que alguns robôs trabalham, alguns grupos trabalham, outros preferem com mais. Eu não indico mais de 3 e eu vou explicar para vocês exatamente agora por quê, tá bom? Então vamos trabalhar aqui nos nossos valores hipotéticos. A gente vai trabalhar aqui, ó, na Copa 31, 34 e 37, tá bom? Então, Copa 31 a gente vai botar aqui, por exemplo, ambas marcam. Então, para o time marcar assim não, serve Catar, 2,25. Vai somando, tá? Coloquei R$1. Beleza. Aí, imagina que esse jogo que não bateu ambas marcam, tá? Não vou esperar, mas imagina que não bateu ambas marcam. O jogo acabou 2-0 para a Sérvia. Beleza, vamos lá para o jogo 34. A gente vai fazer um martingueio, ou seja, a gente vai dobrar a nossa aposta. Beleza, fui lá, R$2. Então já tinha apostado 1, perdi, coloquei mais R$2 aqui, R$3. Beleza. Aí não bateu também no 34, o jogo que acabou 0-0, tá? Situação hipotética. Vamos lá no 37. Ambos times marcam. Valor de aposta, 4. Aí não bateu também. Aí eu perdi 4, mais 2, mais 1. Perdi R$7, tá? Se eu tivesse ganhado, seja no primeiro jogo, seja no segundo, seja nesse terceiro eu ganhar até menos, porque a odd está mais baixa que 2. Então olha só o que ia acontecer. Meu lucro é 7,63. Se eu tirar os R$7 que eu apostei, meu lucro ia ser de 63 centavos. Ou seja, o que aconteceu nesse jogo aqui? Ou eu teria um lucro de 63 centavos ou um prejuízo de R$7, tá? Se a gente for colocar isso
Porque quando a gente pensa assim, R$ 100, fala assim, pô, R$ 7, talvez não seja um problema tão grande eu perder. Mas a gente tem que entender que é a mesma gestão que a gente segue independente do nosso valor de banca. Então vamos colocar uma banca de 100 mil, ou a gente ia ganhar R$ 630 ou perder 7 mil. Não parece gostoso não, né? E é justamente por isso que a gente tem que entender que o martingale, ele é a nossa forma de operação, e é mesmo. Depois eu vou falar um pouco sobre tiro seco, que o pessoal chama. Mas o martingale é importante no mercado virtual e eu não recomendo que ninguém deixe de fazê-lo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se você já ganhou 2% no seu dia e você está com lucro de 2%, se na próxima entrada você toma um head, você vai de mais 2 para menos 5. O que não faz sentido nenhum. Entendeu? Você já estava com 2% de lucro e aí, de repente você foi para menos 5% de lucro. Ou seja, você precisa de mais 2 dias tendo 2% de lucro para ficar com menos 1. No terceiro dia você vai passar. Então você pode perguntar assim, Gabriel, então você está querendo dizer que o mercado não vale a pena? Vale muito, querido, vale muito. E é por isso que a gente faz as melhores análises, mais aprofundadas, as realmente assim, com o maior número de confirmação possível para garantir nossa assertividade. Mas a gente tem que considerar que mais hora menos hora o mercado, para recuperar o dinheiro dele, ele vai apresentar todos os padrões e não vai entregar o resultado que ele está mostrando. É assim, não só os padrões, né? Padrões que eu estou querendo dizer, tudo aquilo que a gente analisa. E não vai entregar o resultado do jogo. Por quê? Porque ele sabe que vai ter gente gananciosa que já vai ter feito lucro no dia, um lucro igual ao que ela tem como meta, e às vezes até superior como meta, e vai continuar operando. E aí o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai devolver tudo que ela ganhou. E se ela devolvesse tudo que ela ganhou e ficasse no 0 a 0, estava ótimo. Mas ela provavelmente vai devolver mais do que ela ganhou, tá? Então, é por isso que a gente precisa realmente seguir uma gestão e ter um stop win, né? Um limite de ganho. O limite de ganho ele é tão essencial quanto o limite de perda que eu vou começar a falar agora. Mas o limite de ganho ele evita que você perca o seu lucro. Você tem que considerar assim, poxa vida, consegui aqui um green, consegui outro green, estou com lucro. Cara, não devolve o seu lucro. Pega esse dinheiro, não existe nada no mercado de investimento que te pague 2% ao dia. E você tem que pensar assim, cara, mas eu só tenho R$ 100. Ótimo, irmão. Hoje você tem R$ 100, mas vai trabalhando aos pouquinhos, daqui a pouco você vai ter 200, daqui a pouco você vai ter 300, 400, 1.000, 10.000, 100.000, cara. Isso pode transformar a sua vida, mas é aos poucos, tá? Não existe alavancagem de banca. Isso é uma coisa totalmente ilusória, é clickbait, é para te colocar no vídeo, é para te vender um curso. Entende o que eu estou te falando? Não estou falando aqui querendo vender nada para você, te convencer de nada. Mas o mercado não é feito para aceitar a alavancagem. Tá? O mercado é feito para recuperar o dinheiro que você ganha dele. Então, quando você pensa em alavancagem, quando você pensa realmente em continuar, na hora que você perde, cara, pensa, você precisa ter acertado 7 análises sequenciais para na hora que você tomar um head você ficar no 0 a 0. Se você acertou menos de 7, você sai do lucro para o prejuízo. Então, assim, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, não tem como a gente ser investidor assim. Isso é coisa de apostador. Quem está brincando, quem está se divertindo. Investimento não pode ser assim. A gente tem que pensar em ganhar sempre. Ganhar pouco, mas ganhar sempre. Tá? Antes de passar para o stop loss, que é o limite de perda, eu quero só fazer uma análise mais profunda. Tem muita gente que trabalha com 4 tiros. Tem gente que trabalha com 5 tiros. Olha só porque que para mim isso é maluquice. Maluquice. A gente fez a conta aqui, né? Uma banca hipotética de R$ 100. Se eu trabalho com 3 tiros, eu vou ganhar R$ 1 ou perder 7. Quando eu perco 7, eu penso ali, eu preciso de 7 apostas vencedoras para poder voltar à estaca zero. E obviamente, no nosso mês, se a gente tiver realmente ali uma base de análise bem fundada ali, bem estruturada, a gente consegue ter infinitamente mais dias bons que dias ruins. E aqueles dias em que a gente teve perda, eles vão ser suprimidos pelos dias bons e a gente vai terminar o nosso mês com lucratividade, tá? Com lucro. Mas, olha só o que acontece quando a gente trabalha, por exemplo, com 4 tiros. O nosso quarto tiro, no primeiro é R$ 1, o segundo é R$ 2.
terceiro é R$4. O quarto tiro seria de R$8. Então o nosso ganho, a nossa perda, que seria de 7, vai para 15. Ou seja, ou você ganha R$1, ou você perde 15. Loucura, né? Se você trabalha com quinto tiro, aí a sua aposta já é 1, 2, 4, 8, 16. Ou seja, de R$15 você vai para 31. Ou você ganha R$1, ou você perde 31. Ou você ganha R$1.000, ou você perde 31 mil reais. Vale a pena na sua cabeça, na sua mente, colocar em risco 31 mil reais para ganhar 1.000? Não tem como. Não tem como, né? Não tem como isso ser rentável, não tem como ser lucrativo. Não tem como, cara. Não tem como você lucrar assim. Porque pensa aí, você toma um head. Beleza, há 5 tiros, Gabriel. 5 tiros é difícil de ter head. Cara, eu vou entrar no site de análise aqui só para mostrar para vocês como que acontece de ficar várias vezes 5 jogos sem pagar um resultado, tá bom? Eu vou rapidinho fazer um corte aqui para entrar no site. Olha só, abri o site de análise aqui. Olha só, isso aqui que está de vermelho é o que não bateu ambas marcam. O que está de verde é o que bateu ambas marcam, tá? Esse é o site de análise que eu uso. Então, olha só. Jogos sem ambas marcam sequenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Olha que maluquice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. 8 jogos. 6 jogos. 5 jogos. Olha só, cara. Tem gente que gosta de... Muita gente, já conversei com algumas pessoas, fala assim: não, cara, eu vou fazendo martingale, porque uma hora vai bater. Não, realmente uma hora vai, né? Depois de 11 jogos aqui, bateu mesmo. O 3-1 aqui. Mas vamos supor aqui na nossa banca de R$100, tá? Quanto a gente teria perdido nessa sequência aqui? Vai ficar muito claro, porque as pessoas quebram a banca. Então vamos lá. Um jogo no primeiro, 2 no segundo, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Cara, assim, quando a gente fala de martingale, para você sair de R$1 e chegar em 10 mil, é isso aqui, ó. Por quê? Porque quando dobra, velho, a escada é muito alta. E você tem que pensar que quando você apostou 500, você não perdeu só os 500, você já tinha perdido 200, mais 100, mais 60, mais 30, mais 15, mais... Então, assim, o dinheiro vai embora mesmo. Então, é por isso que a gente tem que ter limite de gales e trabalhar com limite de tiros. Eu não recomendo mais de 3 tiros de forma alguma. Depois eu vou realmente... Quem quiser, fica até o convite aqui. Quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Lá no meu grupo do Telegram eu vou ensinar uma gestão que eu uso com 2 tiros, tá bom? Eu faço uma análise para mais jogos, mas eu espero aqueles jogos e eu faço só 2 entradas. Justamente por quê? Porque eu só exponho 3% do meu capital. 1% no primeiro jogo, 2% no segundo jogo. Se não bater, se eu tomar um head, eu perdi só 3%. Considerando que a cada ganho tem 1%, tá super palpável ali, super tranquilo de alcançar, né? Agora, se eu trabalho já com o terceiro tiro, eu já vou estar trabalhando com uma perda de 7%. Então, realmente, isso pode causar um rombo maior na minha banca. Mas eu ainda recomendo, tá? Trabalhar com 3 tiros com essa gestão de até 7%, tá bom? Vamos passar para o stop loss agora. O que é o stop loss? É justamente você estabelecer no seu dia, deixa eu voltar aqui para a Bet, você estabelecer no seu dia um limite de perda, tá? Por que isso é importante? Para que você não quebre a banca. Você precisa entender o seguinte: você só tem possibilidade de viver desse investimento, de transformar a sua vida, de ter uma renda extra, de realmente crescer aquilo enquanto tiver dinheiro lá. A partir do momento que não tem mais dinheiro lá, você não tem mais o que fazer. A Bet não te dá de presente, você não vai pegar um empréstimo, enfim, pedir alguém para te dar de presente. Você precisa daquele dinheiro que está lá. Então você precisa saber o seguinte: enquanto ele está lá, ele é uma ferramenta de trabalho. A partir do momento que ele acaba, não adianta mais, não adianta chorar, a Bet não vai rever o resultado, ficar com dó de você. Ela, infelizmente, ela só quer saber do seu dinheiro, né? Não do seu emocional. Então, o que acontece? Se você estabelece limite de perda no seu dia
E vamos trabalhar, por exemplo, com esse limite de perda de 7%, tá? Que é o que eu falei de 3 jogos. Você consegue, no médio prazo, e aí médio prazo eu não estou falando de anos, não estou falando de mês, 30 dias, você consegue ter vários dias que você teve lucro de 2%, e aqueles poucos dias que você teve prejuízo de 7% vão ser realmente consumidos por esses dias de lucro, tá? Então, o que acontece? Você consegue terminar o mês no positivo, terminar o mês com lucro. É um mercado de renda variável, então vai variar. Quanto eu vou ganhar no meu mês? Gabriel, se todo dia eu ganho 2%, eu vou ganhar 60%? Se todos os dias você bater sua meta, sem tomar nenhum hedge, vai, 60%. Talvez até um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender das odds, vai depender se às vezes você acerta, né, uma moeda, que a gente chama, depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre as moedas. Mas, se você tiver um dia de hedge, vai reduzir um pouco aquele lucro, e assim sucessivamente, né? Pode ser que você tenha um mês negativo? Pode. Já aconteceu comigo, acontece com todos os investidores. Por quê? Porque às vezes você tem um mês que realmente você tem mais dias ruins, né, dentro do mercado. Mas a gente pensa aí, a gente vai do médio para o longo prazo. O que é o longo prazo? Já são meses. Aí a gente começa a trabalhar com anos, né? E quando a gente trabalha realmente com tranquilidade, com calma, entendendo o tempo do tempo, é o que a gente começa a transformar a nossa vida, né? A gente tem pessoas que realmente... a gente tem um exemplo claro do Lucas Tilt, por exemplo, que está aí na Copa do Mundo, né? Assistindo todos os jogos no estádio. Cara, realmente a única fonte de renda dele nesse mercado são os investimentos esportivos, né? E ele transformou a vida dele absolutamente. Como? Aos poucos. Não existe alavancagem de banca. A alavancagem de banca, ela funciona a longo prazo, a médio prazo. Você tem uma banca de R$100, você termina aquele mês com, sei lá, 130, e aí o mês seguinte você termina com 160, e de repente você já está com 200, com 400, com 800, e assim você vai sucessivamente. Você não pode querer entrar com R$100 hoje na Bet, esperar que amanhã você vai estar com 200 e na sexta-feira você já vai estar com 1.200. Isso não vai dar certo. Você vai perder os seus R$100. Por que você vai perder os seus R$100? Porque eu estou explicando exatamente isso. A gente tem que trabalhar com pouco para ganhar pouco. Isso, acho que isso está entendido. A dúvida que fica para muita gente é: Gabriel, mas bom, se eu quero ter um ganho maior, por que eu não trabalho com mais de 1%? Bom, isso é muito simples. Porque a gente precisa trabalhar com uma margem realmente significante que nos dê garantia de que, independente da fase que a gente vai passar, a gente vai continuar tendo banca. Imagina que você trabalha com 10% da sua operação, 10% da sua banca, tá? Então aqui no jogo 49 você vai colocar 10% da sua banca aqui no over 2,5. E aí você coloca aqui R$10, tá? Nossa banca hipotética aqui de 100. E aí não bate. Aí você vai lá no próximo jogo e coloca R$20. Ok. Aí não bate. Aí você vai lá no terceiro jogo e coloca R$40. E também não bate, tá? De R$100 você perdeu 70. E agora? Sua banca era de 100, passou para 30. Você não tem mais como operar com esse valor. Agora você vai ter que realmente... Ou você vai ter que começar a seguir gestão, né? Trabalhar com valor de 30 centavos, que é 1%. Nem tem como. A aposta mínima é 75 centavos. Então, a gente precisa trabalhar realmente com uma margem que nos garanta, nos dê segurança de ganhar e perder, tá? Então, eu não recomendo que você divida a sua banca em menos de 100 unidades, tem gente que trabalha com 60 unidades, 50 unidades, que seria o quê? Trabalhar com 2%, às vezes um pouco mais, ou menos de 2%, mas eu não recomendo, tá? Porque se você trabalha, por exemplo, com stake inicial de 2% e você toma um hedge, seu prejuízo ali em 3 entradas vai ser de 14%. 14% é um rombo gigantesco na sua banca. Você não pode pensar nisso. Você pode estar pensando assim: ah, Gabriel, mas R$14 nem vai fazer tanta diferença para mim. Sim, mas a gente não pode pensar na nossa banca de R$100. A gente tem que pensar em porcentagem, né? Imagina a pessoa que tem R$100 mil de banca para ela. Se ela perde 7% da banca dela num dia, ela perde R$7 mil. Se ela perde 14% da banca, ela perde R$14 mil. Né? Então, a gente realmente, quando a gente começa a trabalhar com porcentagem, a gente começa a dar valor. Você tem que entender que ainda que sua banca seja pequena, seja de R$50, de R$100, você está ganhando 2% de um investimento. E que não existe nada no mundo que te pague 2% do investimento no dia. Tá? Não existe realmente nada. Então, assim, é pensar realmente em como fazer aquela banca crescer. Você tem alguma forma de realmente colocar um pouquinho mais ali? Às vezes pega o seu lucro que você vai ter no mês, operando um pouquinho mesmo, e vai de pouco em pouco.
A gente precisa entender que isso é investimento. Investimentos funcionam assim. Como é que funciona o mercado de ações na bolsa? Quem compra muita ação ganha muito dinheiro. Quem compra pouca ação ganha pouco dinheiro. Você não conhece ninguém que comprou 7 ações de uma empresa e ficou milionário. Isso não existe. Você não conhece ninguém que comprou milésimos de Bitcoin e ficou milionário. Quem ficou milionário é quem comprou 2, 3 Bitcoins que hoje valem milhares e milhares de reais. Então a gente precisa entender que o nosso ganho é sempre proporcional ao nosso investimento. E a partir do momento que a gente introjeta essa mentalidade, a gente começa a entender que perto do que a gente investiu, os R$2 em 100 são muito dinheiro. Entendeu? Não é muito dinheiro para você, mas é muito dinheiro para os R$100. Assim como quando você tem 100 mil, você ganha 2 mil, 2 mil perto de 100 mil é pouco mesmo, é 2% só. Mas 2 mil por dia na nossa vida faz uma baita de uma diferença. Entendeu? Então essas coisas começam a ficar claras mesmo na nossa vida. Bom, outro ponto relevante sobre a gestão de banca é que as odds, elas são muito importantes para o nosso resultado. Por quê? Olha só, como eu disse, a gente trabalha aqui com odds que giram em torno de 2. Então, quando a gente faz o martingale, né, quando a gente passa para o próximo jogo, caso a gente não consiga acertar de primeira, a gente continua mantendo ali um lucro igual ao do primeiro jogo, e no terceiro a gente consegue ter um lucro igual do segundo, igual ao do primeiro, a gente mantém ali uma certa estabilidade, tá? Por exemplo, tem algumas pessoas que gostam de trabalhar com esse mercado aqui, ó, gols mais e menos 1,5. Ou seja, over 1,5. O que significa over 1,5? Vão sair 2 gols no jogo. Gabriel, é mais provável sair 2 gols no jogo ou saírem 3 gols no jogo? Bom, mais provável sair 2, né? Tem muito jogo que acaba 2-0, 1-1, ou seja, não bate o over 2,5, mas bate o over 1,5. Só que o que acontece com o over 1,5? A odd dele, ela gira em torno de 1,5 mesmo. 1,44, 1,50. E o que acontece? Olha só, vamos trazer aqui para a nossa situação hipotética, tá? A gente vai fazer uma aposta aqui de R$1. Vai voltar 1,44. Então a gente está tendo 44 centavos de lucro. Beleza. Se no próximo jogo, no jogo 2, imagina que no jogo 1 não bateu, eu colocar R$2, eu estou tendo 2,88 de lucro. Só que eu apostei R$3 no total. R$1 no primeiro jogo, 2 no segundo. Ou seja, estou tendo prejuízo. Então não posso apostar só 2, tem que apostar 3. Beleza, apostei 3, agora deu. Então, ou seja, apostei R$1 mais R$3, apostei R$4, meu lucro é de 4,33. O que você tem que pensar? O que você está ganhando no total? 33 centavos. Vale a pena você expor R$4 para ganhar 33 centavos? Vamos levar lá para cima. Vale a pena você expor R$4.000 para ganhar R$330? Eu não vejo valor nisso, não vejo sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com os mercados que a gente opera, porque alguns mercados, eles realmente têm uma tendência de bater mais vezes? Tem, mas quando vem o hedge, não faz sentido nenhum, porque a sua perda é muito maior do que o ganho. Quantos 33 centavos você tem que ganhar para recuperar aqueles R$4? Você tem que ganhar mais de 10 vezes. 10 vezes que você ganhar os 33 centavos dá R$3,30. Ou seja, você está faltando R$1. Então, a gente sempre tem que fazer esse raciocínio assim, esse mercado vale a pena? Quantas vezes eu tenho que ganhar para poder recuperar, tá? Então é o que eu falei, se você tem um mercado que você ganha 1% e perde 7%, cada vez que você perde, você tem que ganhar 7 vezes. No último vídeo eu falei sobre um padrão que bate 6 vezes a cada 10, por exemplo. Essas 4 vezes que não batem, se são 4 vezes 7, é 28% de prejuízo. E as 6 vezes que bateu é 6% de lucro. Consegue entender? Se cada ganho dá 1% e cada loss dá 7% de prejuízo, é 28-6. Então, ou seja, a gente saiu no prejuízo de 22%. A gente não pode trabalhar com um padrão que bate 6 vezes a cada 10. A gente tem que trabalhar com um que bate pelo menos a cada 7 greens um red. Entendeu? Porque a gente fica no 0 a 0. Se a gente trabalha com um que a cada 8 greens um red, 1%. Agora, se a gente trabalha todo dia ali com 2%, 2 entradas, você consegue pegar 2 entradas, 2 greens, ótimo, você vai fugir do red. A coisa mais importante desse mercado, dentro do martingale, dentro dessa análise, é fugir do red. Se você fugir do red, você vai ganhar pouco todos os dias, mas você vai ganhar sempre. Você vai estar sempre multiplicando seu capital, vai estar sempre alavancando sua banca. Agora, se você toma um red
realmente aquilo dá uma retroagida no seu mercado. Então, por que é importante a gente seguir gestão de banca e a gente realmente ter mentalidade de investidor? Porque quanto menos entrada você faz, menos chance você tem de tomar head. Quanto mais entrada você faz, mais chance você tem de tomar head. Aí você fala assim, não, Gabriel, mas vou entrar aqui menor agora. Beleza. Se você vai, por exemplo, gordura. O que é gordura, Gabriel? Gordura é o excesso, é o extra do que você ganhou. Então imagina que você trabalha com uma banca de R$100 e sua meta é R$2 por dia. E aí naquele dia você ganhou 2,30, porque realmente o mercado estava melhor. Nem tem como trabalhar com 30 centavos, mas colocar hipoteticamente aqui. Você pega esses R$30 e vai operar com eles. Esses 30 centavos vai operar com eles. Tá? Pode. Eu recomendo? Não recomendo. Por quê? Porque o que provavelmente vai acontecer, você em algum momento vai perder esses 30 centavos, vai ficar chateado porque você tinha 2,30 e agora você só tem 2. Vamos colocar aí do valor grande. Você tinha R$2.300, agora você só tem 2.000. Então você vai querer recuperar esses R$300, não vai conseguir. E aí você vai começar a tirar dos 2.000 para tentar recuperar os R$300. Daqui a pouco você já perdeu os 2.000, já está no prejuízo. Eu não recomendo trabalhar gordura. Mas pode. Por quê? Porque se você conseguir respeitar isso, você garante aqueles 2% que você já tem, trabalha só com extra, essa gordurinha mesmo. Aí tudo bem, tá? Outro ponto relevante. Por que o mercado de futebol virtual é tão bom? Bom, o mercado virtual, ele te possibilita fazer uma coisa que o mercado de futebol real também possibilita, mas é muito mais difícil. Que são vou chamar de super odds, tá? São odds que realmente elas fogem do padrão, elas são muito maiores e elas sim te permitem de algum modo, respeitando algumas regras, dar uma alavancada na sua banca. É o que a gente chama de trabalhar com moedas. Eu não quero trabalhar sobre moedas nesse vídeo, tá? Isso pode ser tema de um próximo vídeo, mas eu quero só mostrar para vocês como isso é possível. Em regra, a gente sempre faz a análise para os mercados principais. Por exemplo, esse mercado que eu falei de over 2,5 aqui. Ó. Só que a gente também pode fazer uma análise de probabilidade para bater mais do que 2,5 gols. Ou seja, para bater 3,5 ou até para bater 5 gols ou mais, por exemplo. Tá? E se a gente faz essa análise, obviamente essa não vai ser nossa entrada principal, é por isso que a gente chama de moeda. Nossa entrada principal vai ser no over 2,5, tá? Mas a gente vai colocar um valor menor aqui no 3,5 e um valor menor aqui no 5 mais. Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar uma situação hipotética aqui, tá? Vamos colocar que eu colocasse aqui, ó, 1% da minha banca fosse R$10. Então eu vou colocar R$10 aqui, R$1 aqui e R$1 aqui, por exemplo, tá? Não é assim que a gente trabalha moeda, tá, gente? Não fica vinculado nisso aqui não, é só exemplificativo. Então, em vez de ganhar R$14 aqui, que eu ganharia nesse jogo, que é a minha aposta de R$10, eu ganharia R$14, né? Aqui tá me voltando 24. Eu vou ganhar, na verdade, 28. Né? Eu dobrei meu ganho. Por quê? Porque nessas duas entradas aqui, se bater mais de 5 gols ou mais, eu consigo realmente aumentar um valor. No futebol real também tem como fazer isso? Tem, né? Nas apostas combinadas, viradas improváveis, coisas improváveis, mas no futebol virtual essa análise é muito mais simples, né? A gente realmente consegue analisar esse 3,5, 5 mais de uma forma mais assertiva para que a gente consiga até expor menos do nosso capital, né? Porque, vamos supor, se você, numa entrada só, sua meta era R$10 e você faz 28, você não precisa mais apostar naquele dia, né? Você já está com sua meta batida. Não precisa fazer outra entrada. Para quê? É o que eu falei. Existe uma lei. Isso não é obviamente não é uma regra, mas é uma questão psicológica que é muito verdade. Cara, depois que você já conseguiu o valor que você precisava, parece que qualquer coisa que você fizer vai dar errado. Então, assim, a partir do dia que eu introjetei isso, eu parei de perder dinheiro de graça na Bet365. Entender que a partir do momento que eu já bati a minha meta, qualquer entrada que eu faço depois dela dá head. É um negócio impressionante, né? Então, realmente, depois que a gente consegue perceber que aquele ganho é mais do que suficiente para aquele dia, a gente fecha isso aqui, vai fazer outra coisa e volta no dia seguinte, tá bom? Bom, já fiz a propaganda aqui no último vídeo, mas reitero o convite, tá?
Se você ainda não tem um grupo de apostas ou não segue, né, um robô de análise, eu recomendo muito o Exterminador. O Exterminador é um robô que trabalha com 3 tiros só, né? E ele é um robô que funciona 24 horas por dia. Então ele te permite realmente uma assertividade absurda, absurda. Achar 2 análises ali, você pega 2 entradas, bate sua meta, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja de madrugada. Na hora que você está disponível, você realmente pega 2 entradas ali, bate sua meta, sai do mercado, né? Ele só vai te mandar 3 tiros, né? Uma análise de 3 jogos. Ou seja, se você realmente, se você eventualmente tomar um head, isso não vai te prejudicar, né? De modo a realmente prejudicar a sua banca. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais do Terminador, tá o link aqui embaixo. Queria te convidar também mais uma vez a entrar lá no nosso canal do Telegram, tá? Como eu disse, eu vou soltar lá para vocês conteúdo exclusivo sobre gestão com 2 tiros, tá bom? É a gestão que eu sigo. Eu acho que você expõe menos a sua banca. Você tem mais chance de ter um ganho maior realmente, mais relevante, porque se você expõe menos, você pode eventualmente até arriscar um pouco mais, né? Então, fica o convite para você se inscrever lá, o canal é gratuito, tem soltado muito material relevante lá para o pessoal. Se inscrever aqui também no canal do YouTube, tá? Soltando conteúdo semanal aqui. Realmente, assim, o melhor que eu posso, estou fazendo o meu melhor aqui. Espero que realmente esteja ajudando vocês, tá bom? Agora também estou também no TikTok e no Instagram. O arroba é Botrel Trader, tá? Vou deixar o arrobinho aqui. Se você quiser seguir lá, também tem compartilhado alguns conteúdos lá, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Valeu!